Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Olá, ouvintes da Rádio Liberal FM 102.1. Hoje, no quadro Olho Vivo, Momento com o Melo, vamos conversar com o deputado federal Osmar Terra. Ele vai falar, então, sobre o projeto da lei que agrava as penas em relação a criminosos contra crianças e adolescentes. Tudo bem, deputado? Bom dia para o senhor. Tudo bem, Gabriel. Queria te cumprimentar aí toda a audiência, Guaporé, da região, e cumprimentar aí meu coordenador regional, que mora em Guaporé, o Paulo Giroldi, também o nosso vice-prefeito, Bastian, meus companheiros aí. Então, eu queria te situar assim, em relação a isso, Gabriel. Nós tivemos aprovado e já sancionada a lei, né? A Lei 14.811, que trata de crimes contra crianças, né, e adolescentes. Na verdade, aumenta o rigor das penas, né, de crimes contra crianças e adolescentes. E é um espectro muito amplo. A gente vai do crime de sequestro, cárcere privado, né, mortes e invasão de escolas, né, que infelizmente estão se tornando frequentes, e até os crimes na internet, a indução de suicídio, de automutilação, né? Enfim, uma série de crimes que estão ficando também mais frequentes, até o cyberbullying, né? O bullying com crianças e com adolescentes pela internet, que aumenta muito o constrangimento, assume uma escala gigantesca, né? E realmente cria um trauma para o resto da vida, né? Para as pessoas. Então, todos esses crimes estão tipificados, a pena é aumentada e a gente procura, com isso, reduzir a ocorrência desse tipo de crime, né? É uma lei bastante ampla que tipifica crimes que não eram tipificados antes, principalmente pela internet, e que transforma esses crimes todos em crimes hediondos, com rigor o máximo rigor possível da lei. Tem direito a qualquer benefício, a saidinha, a anistia, a fiança. Eu vou dar um exemplo: um sujeito que ganhava dinheiro, inclusive, com isso, postando fotos e vídeos pornográficos com criança, ele, até então, ele era preso, vamos dizer assim, ele era localizado, era processado, mas respondia em liberdade por ter direito à fiança. Agora ele não tem mais, né? Não tem mais direito à fiança, nem saidinha, nem anistia, enfim, é regime fechado desde o início, né? Desde o início do processo. Então, é uma forma que a gente tem de inibir, né? De pelo menos mostrar que quem cometer esse crime vai ter uma pena bem mais dura do que ele imaginava, né? E crimes assim como contra crianças em escolas, que resultam em morte de crianças, aumenta em 2/3 a pena, né? Então, uma pena que poderia ser de 20, 30 anos, vai ter mais 2/3 de pena ainda. E é também crime hediondo, tudo em regime fechado. Então, é uma forma da gente fazer o enfrentamento contra esses crimes que realmente são monstruosos, não são nem hediondos, são monstruosos, né? Contra criança e adolescente. Como é que era, digamos, a pena anteriormente, como é que funcionava e qual a principal diferença em relação a essa nova lei a partir de agora? O que aumenta é o tempo do regime fechado, né? Assim, em geral, mas primeiro começa a cumprir pena em regime fechado e tem uma pena mais longa em regime fechado do que tinha antes, né? Com aqueles benefícios de progressão de pena e tal. Então é uma punição mais dura, né? Por exemplo, crimes na internet, no cyberbullying, eles não tinham pena de prisão. Se discutia a possibilidade de ter uma multa, né? Agora não, agora eles vão ter 4 anos de prisão e multa, né? O crime de indução à automutilação e suicídio, ele também não tinha definida a questão da prisão, era uma multa. Então agora é crime hediondo, cumpre em regime fechado, é uma pena que vai até 6 anos, no caso específico, e multa. Além disso, tem multa. Então, são penas mais rigorosas, né?
Isso a gente, nesse projeto de lei, nós construímos ele lá em 2021. Ele, na verdade, responde a um clamor da sociedade, né? Então, tem aumentado muito os crimes contra crianças e jovens, muito. Tem 50 mil crianças que desaparecem todo ano no Brasil, né? A maioria é reencontrada, mas uma parte não é, né? Então, isso é um sofrimento inaudito para as famílias, né? O drama das famílias, o medo que as famílias têm da violência, né? Não é nem contra o adulto da família, é contra as crianças e os adolescentes que saem de casa, às vezes de noite, para encontrar com os amigos, né? Então, isso realmente tem colocado a sociedade num estresse, né, muito grande, e com essa lei a gente espera ajudar a diminuir, né? Tendo uma boa execução penal, eu acredito que nós vamos tirar de circulação por muito tempo muita gente que está cometendo esses crimes quase que impunemente. Quais são as principais informações que o senhor pode trazer para nós em relação a números das violências, seja física, seja também a questão das mulheres ao estupro? Quais são os números que o senhor pode trazer para nós aqui? Que eu me lembro aqui de cabeça, nos últimos 5 anos, né, morreram, entre crianças e adolescentes, foram assassinadas 35 mil crianças e adolescentes, né? Então, eles são alvo frequente de homicídios, de mortes. Estupro eu não tenho aqui de cabeça, porque estupro é uma coisa. Tem muito estupro oculto, né? A Uhum. denúncia de estupro tem aumentado, eu sei que tem aumentado, parece que aumentou 27% aí nos últimos 3 anos, mas ela é a que as pessoas abrem, né? Confessam o estupro, né? Ou pelo menos denunciam o estupro. Mas eu acredito que a maior parte nem é denunciado, né? Então, são crimes que têm que ter alguma forma de punição. Tráfico humano com crianças, né? Tráfico para fins sexuais, para fim de até a coisa mais monstruosa de todas, ainda que a doação de órgãos, né? Quer dizer, tirar os órgãos de uma criança para colocar noutra. Quer dizer, isso aí é inominável, né? Então, são números assim que preocupam. Nos desaparecimentos, 20% não reaparece mais, nunca mais, né? E a gente colocou na lei que a família tem que denunciar com rapidez o desaparecimento. Se passar de 24 horas e não denunciar o desaparecimento da criança, vai ter uma punição, inclusive, para os pais, né, da criança. Então, quanto mais cedo tu denunciar o desaparecimento, maior é a chance de encontrar a criança, né? Então, são várias. A gente criou também um sistema de prevenção de violência nas escolas. Todas as escolas de todos os municípios brasileiros vão ter que ter um protocolo de prevenção da violência dentro das escolas, coordenados pelo município, né? Então, tem várias formas. Tem a violência interna da escola, às vezes um aluno contra o outro, uma resolução de conflitos que se transforma em violência, né? E tem a questão da violência de fora para dentro, as pessoas que invadem para matar, né? Que é uma coisa horrorosa, né? Então, isso vai ser responsabilidade da prefeitura, junto com as escolas, ter protocolos para prevenir isso, né? Então, e criamos um sistema também, uma proposta de uma conferência nacional para definir uma política nacional de prevenção da exploração sexual das crianças também, seja na rede, na internet, seja, né, crianças que são sequestradas para esse fim, né? Então, tem que ter além de ser crime hediondo, tem que ter uma política ágil de localização, de repressão nesse caso. Como será o trabalho em relação às escolas, Brigada Militar? Como é que vai funcionar, digamos, a partir de agora, o trabalho para proteger as crianças, seja na escola ou também em relação à Brigada Militar? Eu acho que vai ter que ter. Nós estamos preparando uma minuta de protocolo, que é o desdobramento da lei agora, né? É claro que cada município pode definir diante da sua própria realidade, mas tem uma minuta geral assim que orienta como criar os protocolos de prevenção da violência. Vai desde a mediação de conflitos, criar mediadores de conflitos dentro da escola para resolução de conflitos de forma não violenta, né? Até uma forma de
alertar rapidamente a polícia, né, ou a Polícia Civil, a Polícia Militar, para socorrer a escola no caso de uma invasão, né, com fins de matar crianças, de atirar nas pessoas, de esfaquear, né? Então é uma forma de... não tem como colocar um policial em cada escola, isso é quase impossível. Mas tem como alertar, tem um sistema, um botão, uma forma ali de aviso rápido e de uma vinda prioritária, né, rápida da polícia para a escola que está sendo, de alguma forma, atacada. Isso falando na violência externa, né? Mas a violência interna também é muito grave, né? Inclusive tem lesões, tem lutas corporais que resultam em mortes, né, dentro da escola, até e com risco para os professores também, os professores sofrem agressão, né? Então, tem várias formas aí de... Esse protocolo tem que prever isso tudo. Esse protocolo, junto com a prefeitura, tem que prever, mapear a cidade, mapear onde é que está o policiamento mais próximo, ter um policiamento já definido, até na Guarda Municipal também, para mais próximo das escolas. Mas, de qualquer maneira, é difícil tu colocar um policial em cada escola, até porque precisa de policiamento nas outras áreas também. Então, é o chamamento rápido, é o botão de pânico, né? Apertar e em poucos minutos está lá a polícia para atender. E sistemas de proteção dentro da sala de aula, o tipo de sala de aula, o tipo de porta, né? Para proteger, para impedir o arrombamento da porta, enfim. São várias formas que têm que ser agora discutidas. Nós vamos discutir isso com a comunidade escolar, né? E com as prefeituras. Inclusive, estou falando com o Paulo Giroldi, que é meu parceiro, é meu coordenador regional, e para a gente conversar, para me colocar à disposição aí do BASF, enfim, da prefeitura, para a gente fazer um debate. Eu irei a Guaporé, se a prefeitura achar interessante, as escolas, para a gente discutir com a comunidade escolar e com o protocolo, né, essa minuta do protocolo. Deputado, um grande problema também, não só em relação a crianças e adolescentes, acho que crianças não, graças a Deus, mas adolescentes sim, e próximo da fase adulta, é a questão de drogas. Tem algum trabalho dentro dessa lei para tentar diminuir? Tem alguma atividade para ser realizada por conta desse problema mundial? Nessa lei, ela pune o crime, né? Mas existe uma lei específica sobre drogas que também é de minha autoria, né? A lei federal hoje de drogas é de minha autoria. Foi aprovada em 2019. E essa lei ela prevê campanhas permanentes de orientação e esclarecimento. É coisa que não é feita, né? Não tem sido feita, né? Nós precisamos ter campanha. Os jovens precisam saber que droga cria dependência química, desenvolve outros transtornos mentais que são irreversíveis. Uma ideia de que o sujeito pode usar uma droga e depois parar, ficar tudo bem, é falsa, né? 50% dos jovens, adolescentes, entre 14 e 18 anos, que começam a usar droga nesse período da vida, eles ficam dependentes para sempre, 50%, né? E uma parte importante deles desencadeia a esquizofrenia, né? No caso da maconha, por exemplo, desencadeia a esquizofrenia. A esquizofrenia não tem cura. Ela tira a pessoa perde a noção da realidade e não tem volta. Então, isso é a maior causa de interdição de jovens abaixo de 30 anos de idade, é a esquizofrenia desencadeada principalmente pela maconha, né? Outro tipo de psicose, né? Psicose bipolar, transtorno bipolar. Então, tem muitas nuances aí, o retardo mental que a maconha causa. Eu estou falando mais da maconha porque está na moda dizer que maconha é remédio, é medicinal, que é uma grande mentira, né? A maconha é uma droga perigosíssima, ela influencia, é a droga que mais afeta os terminais neuronais do cérebro, que o maior número de áreas do cérebro atua, né? E ela é vendida, é a mais vendida das drogas ilícitas, né? E agora com esse discurso de que ela é medicinal, ela é cannabis medicinal, eles mudaram o nome, né? A velha maconha, a velha maconha. Mas eles mudaram o nome para vender, eles criaram um biombo, né? Uma fachada para poder legalizar a droga.
Na verdade, existe uma substância entre 500 substâncias na maconha, 500 moléculas diferentes que tem na maconha, tem uma, que é o canabidiol, que pode ter efeito em casos raros de epilepsia. Então, é uma quantidade pequena de pessoas que não respondem ao tratamento normal, 99% responde ao tratamento, 1% pode não responder ao tratamento tradicional. E parece ainda, isso não está totalmente comprovado, que o canabidiol ela tem alguma melhora. Então, vamos separar o canabidiol e vamos usar, né? São 500 moléculas, o canabidiol é uma delas, usa-se o canabidiol, né? E as outras, agora, dar maconha para criança, né? Chá de maconha, óleo de maconha, que ainda esses 500 moléculas estão concentradas ainda, que produzem todos esses danos que eu falei, isso é um absurdo, né? Não tem sentido nenhum, né, fazer isso. Então, e a maconha, além de tudo, ela predispõe também, ela cria uma sensação de prazer que predispõe ao consumo de outras drogas também. Então, o que nós temos é que informar as crianças, informar os jovens, né? Tem um trabalho interessante da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, eles mostrando que nas escolas de ensino médio, ensino fundamental lá dos Estados Unidos, quando tem campanha de esclarecimento, cai muito o consumo de maconha e de outras drogas, né? E quando não tem, aumenta o consumo. Eu tive visitando países, o país que tem o melhor resultado em prevenção de drogas é a Islândia. A Islândia hoje, para ter uma ideia, os jovens da Islândia, 80% consumia álcool, que é uma droga lícita, né? Consumiu álcool antes dos 18 anos, 80% já consumia regularmente, pelo menos uma vez por semana. 80%. Aí eles criaram o programa Juventude na Islândia, que é um programa que mantém os jovens sempre ocupados, né? Eles estão sempre tendo alguma atividade física, esportiva, além da escola, artística, né? Então, eles estão sempre se movimentando. E tem uma série de coisas. Eles não podem andar na rua com menos de 18 anos depois das 10 horas da noite, a não ser que estejam acompanhados por um responsável. Não tem bebida alcoólica disponível em tudo que é lugar, é só poucos lugares e é uma concessão do governo e tem que cadastrar quem vai comprar, né? Então, os pais têm programas no fim de semana que eles devem deixar o celular de lado para ficar só com os filhos, convivendo com os filhos, né? Conversando com os filhos. Então, esse programa reduziu, para ter uma ideia, de 80% dos jovens que consumiam álcool antes dos 18 anos, regularmente, hoje é 5%. Né? Então, é uma diminuição muito grande. Isso tudo acompanhado de muita informação, né? De muita informação para a comunidade toda. Então, é claro que a Islândia é um país pequeno, mas se funcionou lá, pode funcionar em outros lugares. Pode funcionar em municípios, né? Pode funcionar em regiões, pode funcionar em estados. Então, é isso que a gente tem que trabalhar na questão das drogas também. O problema da droga, grande parte, é a informação distorcida, porque a droga dá prazer, né? Se ela não desse prazer, ninguém usava, né? Como ela dá prazer, não se fala das consequências disso, né? E se tem que falar das consequências, né? Que nem eu sempre cito um exemplo que eu acho que é muito próprio para isso, que o remédio que mais faz efeito para a pressão alta é a bradicinina. É o mais usado para pressão alta, né? O captopril é um remédio à base de bradicinina. E a bradicinina ela vem do veneno da jararaca, né? É uma molécula de centenas que tem no veneno da jararaca. Então, separaram essa molécula e criaram um remédio. Ninguém propõe picada de jararaca para tratar pressão alta, né? Então, a mesma coisa essa questão da maconha, do canabidiol, né? Porque o canabidiol, enfim, separa o canabidiol, já tem na farmácia o canabidiol. Já pode comprar na farmácia. Nós estamos trabalhando para o SUS oferecer gratuitamente para quem não pode pagar. Então, essa luta contra as drogas ela é muito da informação, né? Tu tem toda a razão. Temos que informar e temos que agir, né? As escolas têm que orientar, né? E tem que discutir isso com os professores também. O professor não pode dizer que não tem problema usar droga, né? Que é uma decisão pessoal usar droga. Não. A desinformação leva a pessoa a ficar doente. Isso é uma coisa muito grave, né? E a pessoa não tem noção que ela fica doente e depois não tem volta a doença, né? Então, a questão da droga é uma questão que nos preocupa muito.
alimentam o narcotráfico, né, que está aí. O Supremo está querendo legalizar porte de maconha, né? Pô, se tu legalizar porte de maconha, tu legaliza a maconha, tu não consegue mais segurar nada, né? Tu imagina se permitir que 60 gramas, pode portar, como o ministro do Supremo falou, 60 gramas pode portar e não é crime, não vai ser crime. Bom, se hoje já é ruim como está, proibido, imagina se fizer essa concessão, né? Acha que vai diminuir ou vai aumentar a oferta de droga nas escolas, de um coleguinha para o outro? É óbvio que vai aumentar, né? Em tudo que é lugar. O cara puder aportar e não é crime, o crime ainda assusta algumas pessoas ou bota uma certa barreira nisso aí, né? O que nós temos é que informar bem e tirar da rua quem vende droga, né? E pena longa, né? Tirar para que não possa ficar destruindo a juventude, porque isso é um problema de saúde pública, né? Eu vivi muito isso quando eu fui secretário, fui 8 anos secretário de saúde do Estado, deve te lembrar, e eu trabalhei muito a questão das drogas, porque eu via as famílias todas se destruindo junto com os filhos, né? É uma tragédia e é uma coisa meio escondida, então são milhões de brasileiros que vivem esse drama, né? Nós temos que enfrentar isso e não é liberando que vai melhorar, né? Só vai piorar. Deputada, considerações finais? Falar alguma mensagem em relação mais algumas informações sobre o projeto da lei que aumenta a pena, então, dos criminosos contra crianças e adolescentes. O senhor tem esse espaço agora final para falar um pouquinho mais sobre isso. A lei ela é uma lei que é interessante todo mundo saber, né? Principalmente as famílias saberem, e os criminosos temerem, né, essa lei, né? Para que eles não cometam, os que pensam em cometer algum crime nessa área, né? Isso vai muito também da informação, né, de divulgar. Eu acho que o teu trabalho aí está sendo um trabalho bom, porque tu está ajudando a divulgar isso, né? Muito importante isso. E também eu acho que a discussão da comunidade sobre a prevenção da violência nas escolas. A escola é o lugar onde todos os jovens se encontram, né? Todas as crianças e os jovens se encontram. Então, é na escola que a gente tem que trabalhar também bastante isso. E eu já quero deixar, então, para encerrar, minha disponibilidade, combinando aí com o Paulo, né, a gente poder ir a conversar com a prefeitura, com as equipes de educação da prefeitura, inclusive de saúde, né, porque isso envolve um problema de saúde pública grande também, e com professores também, com quem tem o comando das escolas aí. Então, estou à disposição. Muito obrigado aí pelo espaço, Gabriel. E conte comigo aí, eu estou sempre disponível para a gente conversar também. Grande abraço aí, obrigado. Um bom trabalho para você, então, deputado. Muito obrigado. Muito bem, esse foi o deputado federal Osmar Terra, aqui no quadro Olho Vivo, Momento com o Melo, na Liberal FM. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.